É claro que isso tem custo, a gente sabe que tem custo, né? É o nosso trabalho, mas é um trabalho muito, muito nobre. A gente devolve qualidade de vida, a gente devolve sorriso, a gente devolve convívio com a família. Isso tudo tem que ser muito, muito, muito esclarecido na nossa conversa com o nosso paciente, de uma maneira muito clara, para que ele entenda exatamente tudo aquilo que está acontecendo e que a gente possa construir, então, uma relação de muita proximidade e muita confiança com o nosso paciente. Fala galera, meu nome é Gabi e eu comecei a produzir mais conteúdo aqui nas minhas redes sociais para te ajudar a ganhar mais, aumentando o número de pacientes de implante dentário na sua clínica. Eu tenho feito isso no meu consultório e eu apelidei carinhosamente de IPD, que é implantodontia para dentistas. Aproveitando, assim que você acabar de assistir esse vídeo, vai lá e assiste o vídeo sobre a minha história, onde eu te conto como tudo aconteceu e como eu comecei a construir esse processo aqui dentro. Hoje a história que eu vou contar, eu apelidei carinhosamente de amizade indesejada. Por quê? Porque tem paciente, gente, que a gente atende tantas vezes, que ele acaba se tornando nosso amigo. Isso é bom, é legal, porque a gente constrói um relacionamento com o paciente, mas do ponto de vista do tratamento, isso é muito ruim. É ruim pra gente, é ruim pra clínica e é ruim até mesmo pro paciente. E hoje nós vamos conhecer a dona Judite. Apelidei ela carinhosamente com esse nome. E a dona Judite, ela chega no seu consultório vindo de outro consultório odontológico e aí ela fala assim pra você: doutor, eu fui em outra clínica porque me deu uma dorzinha aqui no dente e aí o dentista fez uma restauração aqui, mas parece que minha prótese agora não tá legal. Ela não tá encaixando mais legal, eu vou comer, ela fica balançando, eu vou conversar, parece que a minha voz tá um pouco diferente, os meus netos ficam me zoando. O que você pode fazer pra mim? Porque eu já voltei lá umas 3 vezes, ele mexe daqui, mexe dali, desgasta, mas nunca fica bom. E aí minha vizinha veio aqui e falou que você é ótimo, como se a gente fosse resolver o problema, porque a vizinha foi e a gente tem essa função. E aí a gente fala pra dona Judite assim: olha, dona Judite, eu vou tentar, mas olhando pro contexto, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Tem várias coisas acontecendo, tem vários dentes que precisariam ser mexidos, dificilmente a gente consegue encaixar novamente, né, ajustar novamente uma prótese sobre um dente que já não é mais o original daquela prótese, né? E aí você tenta, a dona Judite faz aquele sorriso meio amarelo, diz mais ou menos que deu certo e vai pra casa dela. Dali dá uns 2 dias, dona Judite volta pra sua clínica de novo, falando: olha, doutor, não tá legal não, viu? Eu tentei, eu comi lá em casa, mas não ficou bom, não tá bacana ainda. E aí você fala pra ela assim: dona Judite, vamos conversar? Vamos tentar fazer de um jeito diferente? A senhora já ouviu falar do implante dentário? E ela vai falar assim pra você: ah, doutor, eu já ouvi falar do implante dentário, mas é muito caro, eu não consigo pagar isso agora, eu tenho outras despesas dentro da minha casa e tudo mais. E aí, você se rende. Nesse momento, o dentista fala: ah, então tá bom, dona Judite, se a senhora não consegue, vamos fazer uma outra prótese então, porque essa a gente não vai conseguir mais aproveitar. O grande erro aqui, gente, é não mostrar para dona Judite o quanto o implante pode ajudar ela. O quanto o implante é diferente de tudo isso que ela vem vivendo com essa prótese. Dificilmente a dona Judite se lembra de como é ter dente de verdade, entendeu? E a gente sabe que o implante é o mais próximo disso. Então é nesse momento, é nessa conversa que a gente deveria ter sido mais esclarecedor e mais incisivo com a dona Judite. E existem jeitos disso acontecer, mas são cenas para os próximos capítulos. A gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente. Mas vamos voltar para a história da dona Judite. Nós nos rendemos a ela e fizemos a prótese que ela queria, que é exatamente igual a que ela usa. Não mudamos muita coisa, só fomos lá, fizemos uma restauração ou outra, mas a gente não fez nada de diferente para o paciente. A gente não mudou a história daquele paciente. A gente só repetiu o trabalho. E tá tudo bem, isso é uma opção para a maioria dos casos. A gente sabe disso, eu não vou dizer que não é, porque é. E aí a dona Judite foi embora, feliz da vida com essa prótese. A dona Judite criou um vínculo com você, isso é importante. Então, qualquer problema que aconteça a partir dali, primeiro porque ela gostou de você, ela gostou da sua honestidade, você fez o que ela queria, o vizinho dela passou com você, ela criou uma história com você, e dali uns 4 meses mais ou menos, a dona Judite volta. Ela volta pro consultório com um dente quebrado. Ela fala: ai, doutor, ó, quebrei esse dente aqui comendo uma maçã, sei lá.
precisa restaurar. Aí você fala pra ela, tudo bem, dona Judite, a gente vai restaurar esse dente aqui, mas olha, eu não consigo te prometer muita coisa aqui, esse dente já tá com uma perda óssea considerável, esse dente aqui já tem um canal tratado, eu não consigo prometer que ele vai ficar 100%. E ela fala, não, doutor, faz aí o que dá. Faz aí o que dá, que mais pra frente eu vou colocar um implante, mais pra frente eu vou fazer um tratamento diferente, enfim. E aí você vai e faz. Daí dá uns 2 dias, dona Judite volta de novo no seu consultório e te fala assim, doutor, ficou meio alto, tá meio estranho aqui naquele cantinho, você não dá uma olhadinha pra mim? Não sei se tá legal. Aí você olha, de repente você até tem que refazer a restauração e aí você de repente já não cobra mais a dona Judite. Entende? Ela tá no seu consultório e repetindo um trabalho que você prometeu pra ela que teoricamente ia ficar bom, mas você já sabia que não ia ficar bom, né? Porque a gente sabe da condição clínica de um dente e às vezes a gente tenta ficar tampando o sol com a peneira e isso não é legal. E aí você faz de novo e refaz esse trabalho e aí o paciente não te paga. Então, um primeiro ponto ruim aí é isso, a gente não tá ganhando pra repetir esse trabalho, entende? Então, que situação a gente tem aqui, gente? Novamente, a gente se rendeu à dona Judite. A gente fez um trabalho que provavelmente a gente sabia que não ia ficar tão bom, que a gente sabia que não ia durar tanto tempo, mas porque a dona Judite queria aquilo. E aí, quando a dona Judite volta no consultório porque realmente não ficou tão bom, ela não vai querer te pagar de novo por isso. E aí, ela não lembra. Isso a gente precisa levar para a vida. O paciente, ele não lembra daquilo que você disse de limitação. Ele vai lembrar daquilo que ele quer. Ele vai se apegar naquilo que ele quer ouvir, entende? E isso a gente tem que usar ao nosso favor. A gente precisa saber o que falar, como explicar para o paciente, para até mesmo não prometer uma realidade que dificilmente a gente vai cumprir. Entende, gente? A gente não faz milagre, não é verdade? Então a gente precisa falar muito claramente com o paciente, porque às vezes a gente tenta colocar aí, não, eu vou fazer essa prótese removível mesmo, ou eu vou fazer essa restauração, mas a gente sabe que aquilo não vai durar só pelo simples fato de querer vender naquele momento, de querer ganhar aquele dinheiro naquele momento. Só que as consequências disso, depois que não deu certo, são piores pra gente, porque a gente não consegue, de repente, cobrar de novo do paciente, uma coisa que a gente já sabia que não ia dar certo. Entende? Passamos essa fase, dona Judite foi embora de novo. Foi embora, viveu a vida dela, você vivendo a sua vida no consultório. De repente, segunda-feira de manhã, você chega para atender. Quem tá sentado na recepção? Dona Judite. Dona Judite sentiu dor no dente no final de semana. Muita dor, ligou no seu consultório, você não atendeu, você não conseguiu atender ela foi em um outro lugar, e aí ela chega em você e fala assim, olha doutor, fui em outro consultório, o dentista me falou que eu tô precisando tratar um canal, aí ele abriu o dente, botou uma medicação aqui, mas eu queria ver com você esse tratamento, como que você faz pra mim? E aí, quanto que você vai cobrar pra fazer esse canal pra mim? Ah, doutor, e aproveita, vê o dente do lado, que quando bate gelado, eu tô sentindo uma dorzinha aqui. Gente, se nessa hora você não pegar a dona Judite e sentar lá na sua frente e falar assim, dona Judite, vamos conversar porque eu sou o seu amigo. Gente, vocês já se viram, às vezes você vê mais a dona Judite do que um amigo de infância, por exemplo. Ela tá no seu consultório a cada 3 meses, tem um amigo seu da sua cidade, sei lá, um parente que você não vê com essa frequência de 3 meses. Entende? Dona Judite, senta aqui comigo, vamos conversar sério. Uma coisa que eu fiz uma vez, gente, no meu consultório, eu vou contar pra vocês e deu muito certo. Chegou um paciente pra mim, ele tinha passado mais ou menos por uma história parecida com essa em outros lugares. E aí ele chegou pra mim pra eu tentar repetir a prótese removível, tá? E vinha quebrando e tudo mais. E aí eu sentei com ela e falei assim, dona Vera, eu não vou fazer o tratamento se a senhora não fizer aquilo que eu estou propondo. Porque eu sei que se eu fizer aquilo que a senhora quer, não vai dar certo. Então, ou a senhora faz aquilo que eu sei que vai dar certo e aí eu assumo a responsabilidade com a senhora, ou então eu, desculpa, mas eu não vou fazer o seu tratamento. Gente, isso muda. Isso muda porque, assim, a gente preserva os nossos valores, a gente preserva aquilo que a gente acredita, e o paciente sente isso. A dona Vera tá lá comigo. Dona Vera tá lá fazendo o tratamento dela comigo, entende? Então, é essa hora que a gente pega a dona Judite, senta na cadeira e fala assim, dona Judite, nós vamos fazer implante.
Não, doutora, eu não consigo. Consegue. Consegue, porque a gente vai fazer um jeito que a senhora consiga. Presta atenção, dona Judite. A senhora vem aqui a cada 2, 3 meses. É um dente que quebra, é um dente que dói, é um dente que precisa bater uma água gelada pra senhora vir aqui correndo porque não tá aguentando de dor. Entende, dona Judite? Fala assim, gente. Fala numa linguagem que o paciente entenda. É o dente que bate o gelado e dói. É o dente que quebrou, não fraturou o dente. Quebrou, gente, quebrou. Senta com o paciente e leva o nível para uma conversa que não é do nível da odontologia com professores da faculdade. Não, isso não vende. O que vende, gente, é o que o paciente entende. Não adianta, você não vai ser mais burro ou menos intelectual. Se você não fala a linguagem dele, você só vai ser uma pessoa que vende menos. Basicamente isso. Entende? Então a gente precisa, ele precisa se sentir igual, ele precisa se sentir do mesmo nível de conversa que você, porque às vezes, quantas vezes a gente tá sentado na frente do paciente falando, olha, aqui no seu caso a gente precisa, e o paciente tá assim pra você, parecendo aqueles cachorrinhos, sabe, que você bate na cabecinha e fica assim, mas ele não tá entendendo nada. Ele não tá entendendo absolutamente nada do que você tá falando. Ele vai chegar em casa, ele vai falar pro marido, pra esposa, ele não vai saber explicar. Uma vez aconteceu na sala do lado, eu tava passando em uma das clínicas que eu atendia, e aí um amigo meu tava fechando um orçamento, ele me chamou pra ajudar a fechar o orçamento com ele ali, porque a gente dividia especialidades e tal. E aí a esposa falou assim, eu posso ligar pro meu marido? E a gente explicou tudo pra ela, tudo, absolutamente tudo, o tratamento inteiro. De um jeito que pra mim tava ótimo, ela tava entendendo. E ela ligou pro marido dela e falou assim, eu posso ligar, doutor, pro meu marido? A gente falou, claro, esse é o ponto, a gente deixa o paciente à vontade. Se ele precisa, a venda é ali. Se ela precisa falar com o marido pra ele autorizar, liga pro marido, entendeu? Empresta o seu celular pra paciente ligar pro marido. Pega o celular da clínica e fala, claro, a gente liga pro seu marido, entende? E aí, ela ligou pro marido e a gente na sala, junto com ela, ela começou a explicar pro marido aquilo que a gente tinha falado. Gente, ela não tava falando nada, absolutamente nada do que a gente tava falando. Não tinha falado pra ela há pouco tempo, nada. Entende? Porque pra mim ainda tava numa linguagem fácil, só que pra ela não tava. Então não tem como, você não compra aquilo que você não conhece. Você não compra aquilo que você não entende. Entende? Ainda mais quando você tá falando de um tratamento caro, claro, pra dona Judite, o implante é um absurdo de caro. É um absurdo, ela nem sabe quais são os benefícios, ela não sabe o que isso vai mudar na vida dela, ela usa prótese removível há tanto tempo, gente, que ela nem sabe como pode ser melhor do que aquilo. Quantos pacientes de vocês usam dentadura há tanto tempo e você pergunta pra ele assim, como é que é comer de dentadura? Imagina, igual comer de dente normal. Não sinto diferença nenhuma. Esse paciente não lembra, gente, como é comer de dente normal, de dente de verdade. Ele não sabe o que é uma força mastigatória. E é isso que a gente precisa tentar entregar para o paciente. É isso que você precisa mostrar. Dona Judite, o seu problema é financeiro? Vamos resolver esse problema. Isso também é assunto para os próximos capítulos, mas tem como, gente. Tem como a gente tentar, porque a gente não tá enganando o paciente, a gente não tá escondendo, a gente só tá tentando dar o melhor, a gente tá tentando ajudar. Quem é que não gosta de ajuda? Quem é que não quer ajuda? O seu paciente quer. Só que aí, nesse momento, você tem que perder um tempo com ele. A gente, às vezes, tá tão automatizado no tratamento, entra um, sai outro, a gente pega, faz agenda, que você não para pra pensar que é ali que você tem que se dedicar. O seu relacionamento, a sua venda, o seu faturamento tá ali, nesse momento com a dona Judite. E você tem um histórico para contar para ela. Começa a pontuar. Dona Judite, foi uma vez porque a prótese não encaixava, daí depois veio a cárie, daí depois veio... Entende? Vem tantos momentos que se você colocar na ponta do lápis o que a dona Judite já gastou com você remendando, ela teria pago pelo menos 2 implantes. Pelo menos 2 implantes. Chutando baixo, ela teria te pago 2 implantes. E aí é nesse momento que a gente, dona Judite, vira pra você e fala assim, ai doutora, então você tem razão, então eu acho que tá na hora da gente começar a mudar essa história. E aí então a gente tem uma amizade começando a ser desejada, tanto por você quanto pela dona Judite. Beleza, pessoal? Quantas donas Judite vocês conhecem? Ou quantas donas Judite os seus amigos dentistas conhecem? Eu tenho certeza que essa história é muito corriqueira dentro do consultório odontológico. E é isso, pessoal.
Quantas donas Judites vocês não conhecem? Ou você, ou seu amigo dentista. Eu tenho certeza que inúmeras vezes já aconteceu essa história dentro do seu consultório. E a gente pode trazer isso pra gente também. Quantas vezes nós não fomos as donas Judites, né? Quando a gente compra alguma coisa, não necessariamente no setor da odontologia, mas às vezes a gente compra um carro e aí não é tudo aquilo que a gente esperava e a gente volta pra manutenção e vai pra manutenção. Isso causa um transtorno muito chato, né? É chato, gente. É chato o retorno. Você chega na agenda e vê o nome da dona Judite lá anotado, você se sente mal, porque fala, ai, cara, de novo. Entende? E é por pequenas coisas. Aqui foi só um exemplo, mas dentro desse exemplo de história, a gente precisa tirar o contexto, entendeu? A gente precisa tirar a lição. Por exemplo, a fala é importantíssima. Gente, você precisa acreditar naquilo que você vende. Entende? Porque lá naquele começo, quando a dona Judite veio ajustar a prótese, se eu tivesse batido no implante falando, dona Judite, para com isso, eu vou prever. Sabe o que eu faço muito? Eu prevejo o futuro. Prevejo o futuro com o paciente. Fala assim, quando ela vem com algo, a gente sabe, né? Isso, a experiência mostra. Eu brinco com o paciente que o dente tem uma história. É a história do dente. Por algum motivo a gente quebra o dente, ou a gente tem uma cárie, enfim, a gente precisa tratar um canal. E aí depois esse canal, por algum motivo, vai dar problema, essa restauração vai quebrar, a gente tem que fazer um pino e uma coroa. Em algum momento da vida, esse pino e essa coroa vão ser perdidos e a gente vai ter que pôr um implante. Eu brinco mais ou menos assim com os pacientes. Mas é que as coisas, na verdade, são previsíveis, entendeu? Então, se você falar pra dona Judite, olha, dona Judite, a senhora tá aqui comigo hoje, sentada na minha cadeira, mas eu já tô prevendo o seu futuro, vamos fazer de um jeito que a senhora vai economizar e a senhora vai me agradecer, entende? Então, lá, gente, naquele começo, usa a linguagem, importantíssimo, é importantíssimo a gente usar uma linguagem para o paciente que ele entenda. Quando aconteceu esse caso comigo do paciente ligar pro marido dela para falar sobre o orçamento, eu achava que eu era ótima. Para mim, eu falava a linguagem mais clara do mundo para aquela paciente. E aí eu vi aquilo, eu falei, caraca, tá muito errado. Tá muito errado que eu falei pra ela assim, dá licença, eu posso conversar com seu marido um pouquinho? E aí eu peguei o telefone e expliquei pra ele. E tentei explicar de uma maneira mais clara, que daí depois no final ela virou pra mim e falou assim, ah, doutora, agora eu acho que eu entendi melhor. Entendeu? Então não tenha medo de falar pro seu paciente, você tá entendendo? Isso aqui, ó, que eu tô fazendo, eu faço direto com os pacientes. Eu falo, olha, isso é um implante. Aqui é outro implante. Desenha, gente, desenha, porque é muito difícil você entender. Olha, nós vamos colocar um pino dentro do seu osso. O paciente não sabe o que é isso não, gente. Ele assusta. Se você fala pra ele assim, você vai ter que fazer uma cirurgia, pronto, acabou. Vai ter que tomar uma anestesia, pronto. Você entende? Você já cortou a venda ali. É a mesma coisa que você falar assim pra mim, olha, Gabi, vamos comprar um carro, mas já tenho que te avisar, esse carro gasta muito combustível, o pneu dele dura muito menos que os outros carros, você vai ter que ficar trocando sempre. Isso já me assusta, eu já nem quero mais, entende? Então tem um jeito, a gente precisa explicar o passo a passo pro paciente de uma maneira que ele não se assuste, entende? A gente precisa tratar o processo cirúrgico, por exemplo, como uma coisa normal. E muita gente fala assim, é uma cirurgia. Gente, uma cirurgia pesa, as pessoas têm medo. Não é assim que se fala com o paciente, entende? Você tem que levar a conversa para aquele nível onde ele se sinta confortável e fale, não, tá bom, é um processo que eu vou ter que passar, o dentista tá do meu lado, ele me passa segurança para isso, mas é pro meu bem. Então, tudo, absolutamente tudo tem que estar relacionado com o final, que vai ser feliz. A prótese sobre implante vai trazer um final feliz para ele. Então, assim, dona Judite, vai ter o momento da cirurgia, o pós-operatório vai ser um pouquinho chato, mas no final a senhora vai voltar a ter uma condição muito mais parecida com a sua condição natural. Entendeu? E é nisso que a gente tem que bater com o paciente, é nesses benefícios que a gente tem que vender. A gente vende qualidade de vida, gente, a gente vende experiência, a gente não tá vendendo uma coisa que não vai trazer uma mudança para o paciente. Não, vai trazer mudança. Eu já vi casos de paciente deixar de, por exemplo, arrumar o carro para colocar implante na boca, porque ele sabe que a alimentação dele é importante. Às vezes, eu falando isso, sou errado. Eu tenho certeza que você tá falando assim, cara, o paciente deixou de arrumar o carro para colocar um implante na boca? Isso às vezes você, que é dentista e tá assistindo esse vídeo, vai achar um absurdo. Mas não é.
Vocês entendem que não é? O cara vai voltar a comer, o cara vai voltar a se alimentar. Entende? Olha o benefício, gente. O nosso corpo é saúde, a gente vende saúde. Um carro tem preço, voltar a se alimentar, voltar a sorrir, voltar a poder ir num churrasco com a família, não tem. Isso é tão sério, gente, isso é tão valioso, que me fez lembrar de uma outra história. Eu atendi recentemente a Dona Clélia. A Dona Clélia me procurou porque ela fraturou um dente que era apoio de uma prótese fixa. E aí, infelizmente, o dente trincou completamente, não tinha como a gente aproveitar. E aí a Dona Clélia pra ela já não existia mais a possibilidade de, por exemplo, usar prótese removível. Por quê? A Dona Clélia tinha dentes fixos. Então ela já sabia como era ter dentes fixos, ela não queria lá no auge da vida dela, e isso é importante, tá, gente? Quanto mais velho o paciente, mais difícil é dele se adaptar com uma prótese removível. Então, assim, é mais fácil de você vender uma prótese sobre implante porque ele lembra exatamente como é ter dente bom. Ele não quer, de repente, usar uma perereca na boca. Pega nisso, aproveita isso. Isso aconteceu com a Dona Clélia. Prótese removível não era nenhuma opção para ela, então vender para Dona Clélia não foi tanto um problema. O maior problema seria como ela me pagaria, né? E aí a gente fez um jeito bacana para ela e a Dona Clélia fez o tratamento. E aí, quando a gente finalizou, ela chorou. E aí ela me chorou, ela falou assim, sabe, doutora, eu fiquei todo esse tempo, do tempo que eu fiquei com a prótese quebrada, porque ela ficou um tempinho até conseguir procurar a gente para poder fazer o tratamento. Até hoje, sem que meu marido visse que eu não tinha os dentes, que eu tinha perdido os dentes. Então, às vezes em churrasco de família, eu evitava comer na frente das pessoas, ou eu evitava até mesmo ir. Isso aconteceu na época da pandemia. E ela me disse assim que a máscara foi a salvação para ela. Porque enquanto essa prótese estava quebrada, até ela chegar em mim e a gente realmente fazer o tratamento, ela ficou se privando de coisas. Entende? Para um paciente desse, que já vem com um histórico, ele tá te dando a faca e o queijo na mão, gente. É só você aproveitar e trazer o quê? Benefício. Essa mulher vai voltar pro churrasco da família, essa mulher vai voltar a sorrir pro marido, essa mulher vai voltar a ter uma boa convivência com os filhos. Porque a gente, às vezes, nós mesmos não entendemos a importância que é ter uns dentes na boca, porque a gente tem, entende? É difícil, eu já conversei uma vez com um paciente sobre isso, de tipo, cara, eu não sei exatamente como eu usar uma prótese, porque eu não tenho uma prótese. Então a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa. Mas eu tento imaginar uma opção muito ruim, uma situação muito ruim para que eu possa me esforçar e para que eu possa trazer o melhor para ele, entende? Porque se eu considerar isso uma coisa normal, eu não vou conseguir passar a verdade que eu preciso para o paciente na hora de vender, entende? E volto a dizer, Gabi, você é mercenária? Não, eu não sou mercenária, porque eu sei que eu consigo devolver saúde. Quando a Dona Clélia senta na minha cadeira e chora a hora que ela termina o tratamento, eu sei que eu tô devolvendo qualidade de vida, entende? Pra Dona Clélia e pra todos os outros pacientes. E é isso, gente, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente aprendeu e usar ao nosso favor. A gente tem que aproveitar aquilo que a gente aprendeu e entregar pra sociedade coisas boas. Entende? É claro que isso tem custo, a gente sabe que tem custo, né? É o nosso trabalho, mas é um trabalho muito, muito nobre. A gente devolve qualidade de vida, a gente devolve sorriso, a gente devolve convívio com a família. Isso tudo tem que ser muito, muito, muito esclarecido na nossa conversa com o nosso paciente, de uma maneira muito clara, para que ele entenda exatamente tudo aquilo que está acontecendo e que a gente possa construir, então, uma relação de muita proximidade, muita confiança com o nosso paciente. E aí você deve estar se perguntando assim, beleza, Gabi, você falou aí no começo que você vai me ajudar a ganhar mais, aumentando meu número de implantes, me contando historinha? É porque talvez esse seja o vídeo mais importante, porque aqui eu tô te ensinando, eu tô te explicando como a gente precisa tratar o ser humano. Como a gente precisa ter esse lado humano desenvolvido, até mesmo para vender, para eu poder te ensinar como eu vendo, para eu te ensinar como é que funciona dentro do meu consultório, eu precisei pensar que muito está relacionado à minha maneira de ver o ser humano. E é o ponto-chave, gente. A gente precisa entender a realidade, a gente precisa entender a dor do outro, entende? Para que a gente possa efetivamente ajudar o outro. A primeira coisa é, aprenda a ver o paciente como um ser humano. A primeira coisa é, aprenda a ver o seu paciente como um ser humano.
Bom, galera, e é isso. Se você gostou, curte aqui, comenta aqui, me fala se você tem uma Dona Judite aí no seu consultório, me manda mensagem, vamos trocar ideia, vamos trocar conhecimento, vamos trocar experiência. Se você não gostou também, fala aqui pra gente tá aqui pra melhorar. O importante é que o conteúdo seja bom pra mim, pra você, pra todo mundo, pra que todo mundo saia aprendendo muito. Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.